Falaremos hoje sobre os sistemas nervoso e endócrino. O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo animal ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo, e elaborar respostas que adaptem o animal a essas condições. Por exemplo, o sistema nervoso detecta a todo momento nossa temperatura corporal. Se esta superar determinado limite, seja devido ao calor do ambiente ou porque fazemos exercício físico, o sistema nervoso estimulará a eliminação de suor pelas glândulas sudoríparas e a dilatação dos vasos sanguíneos da pele, como irradiação de calor. Essas providências farão o nosso corpo esfriar. Portanto, quais são as funções do sistema nervoso? Coordenar e integrar as diversas funções do organismo, contribuindo para o seu equilíbrio, uma vida de relação. O sistema nervoso é composto por dois grupos de células. A neuróglia, que consiste num grupo de células responsáveis pela nutrição, o suporte e a defesa dos neurônios, que fazem parte do outro grupo de células, e os neurônios, que fazem a transmissão do impulso nervoso. O neurônio típico apresenta três partes bem distintas: o corpo celular, os dendritos e o axônio. No corpo celular, a parte mais volumosa da célula nervosa, se localiza o núcleo e a maioria das estruturas citoplasmáticas. Os dendritos são prolongamentos finos e geralmente ramificados, que conduzem os estímulos captados do ambiente ou de outras células em direção ao corpo celular. E o axônio é um prolongamento fino, geralmente bem mais alongado do que os dendritos, cuja função é transmitir para outras células os impulsos nervosos, provenientes do corpo celular. Portanto, qual é o sentido da condução do impulso nervoso? Dendritos, corpo celular e axônio. Lembre-se, o impulso nervoso nunca volta, ele sempre irá adiante. Mais uma vez, dendritos, corpo celular e axônio. Existem pelo menos três tipos de neurônios. Os neurônios receptores ou sensitivos, também chamados de aferentes, que são os que recebem estímulos sensoriais e conduzirão o impulso nervoso ao sistema nervoso central. Os neurônios motores ou efetuadores, também chamados eferentes, que transmitirão seus impulsos motores como respostas aos estímulos. E os neurônios associativos ou interneurônios, que estabelecem as ligações entre os neurônios receptores e os neurônios motores. A sinapse é a região de interligação e transmissão do impulso nervoso. A sinapse é um local de contiguidade e não de continuidade. O que significa isso? Que os neurônios não se tocam fisicamente. Portanto, é necessária a presença de alguma substância para que possa fazer este contato entre um e outro. Existem pelo menos três tipos de sinapse: a neuronervosa, a neuromuscular, que está presente na placa motora, e a neuroglandular. Que tipo de substâncias podem fazer este contato entre um neurônio e outro? Os neurotransmissores, que temos como exemplo a adrenalina, a noradrenalina, a acetilcolina, a dopamina, a serotonina, o ácido gama-aminobutírico, chamado de GABA, as endorfinas, entre muitos outros. O sistema nervoso apresenta duas divisões principais: o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, que é responsável pelo processamento e integração de todas as informações, e o sistema nervoso periférico, formado pelos nervos e gânglios nervosos, que tem por função a condução de informações entre os órgãos receptores de estímulos, o sistema nervoso central e os órgãos efetores. A maioria das células nervosas se localiza na cabeça, formando o encéfalo, que se liga à medula espinal ou raquidiana. Esta percorre a região mediana dorsal do corpo do homem. O encéfalo e a medula espinal formam um sistema nervoso central, ligado às diversas partes do corpo, através do sistema nervoso periférico, constituído pelos nervos e pelos gânglios nervosos, como já dissemos anteriormente. O encéfalo se aloja no interior do crânio e a medula espinal no interior de um canal existente na coluna vertebral. O encéfalo e a medula são formados por células da glia, por corpos celulares de neurônios e por feixes de dendritos e axônios. A camada mais externa do encéfalo tem cor cinzenta e é formada principalmente por corpos celulares de neurônios. Já a região encefálica mais interna tem cor branca e é constituída principalmente por fibras nervosas, dendritos e axônios. A cor branca se deve à bainha de mielina que reveste as fibras. Na medula espinal, a disposição da substância cinzenta e branca se inverte em relação ao encéfalo. A camada cinzenta é interna e a branca externa.
Tanto o encéfalo quanto a medula espinal são protegidos por 3 camadas de tecidos conjuntivo, genericamente chamadas de meninges. A meninge externa, mais espessa, é a dura mater. A meninge mediana é a aracnoide. E a meninge mais interna é a pia mater, firmemente aderida ao encéfalo e à medula. A pia mater contém vasos sanguíneos responsáveis pela nutrição e oxigenação das células do sistema nervoso central. Entre as membranas aracnoide e pia mater, há um espaço preenchido pelo líquido cérebro-espinal, ou líquido céfalo-raquidiano, ou ainda líquor, que também circula nas cavidades internas do encéfalo e da medula. O líquido céfalo-raquidiano amortece os choques mecânicos do sistema nervoso central contra os ossos do crânio e da coluna vertebral. O sistema nervoso periférico é constituído pelos nervos e pelos gânglios nervosos, e a sua função é conectar o sistema nervoso central às diversas partes do corpo do homem. Os nervos são feixes de fibras nervosas envoltos por uma capa de tecido conjuntivo. Nos nervos há vasos sanguíneos responsáveis pela nutrição das fibras nervosas. As fibras presentes nos nervos podem ser tanto dendritos como axônios, que conduzem, respectivamente, impulsos nervosos das diversas regiões do corpo ao sistema nervoso central e vice-versa. São 12 pares de nervos ligados ao encéfalo, e são chamados de nervos cranianos, enquanto que os nervos ligados à medula espinal são denominados de nervos espinais ou raquidianos, e são em número de 31 pares. Os gânglios nervosos são aglomerados de corpos celulares de neurônios, localizados agora fora do sistema nervoso central. Os gânglios aparecem como pequenas dilatações em certos nervos. O que é o ato reflexo? É o tipo de resposta involuntária e automática que ocorre em resposta a um estímulo, geralmente mediada pela medula espinal. O arco reflexo já é o caminho de neurônios que determinará este ato reflexo. O estímulo será capturado por receptores sensoriais conectados a neurônios sensitivos. Este impulso nervoso será conduzido através desse neurônio e entrará pela parte de trás da medula espinal. Passará por um interneurônio e depois a resposta sairá por um neurônio efetor pela parte anterior da medula, chegando até o órgão efetor, executando assim a resposta pela qual foi estimulada. Na espécie humana, diversas atividades do sistema nervoso são conscientes e estão sob o controle da vontade. Pensar, movimentar um braço ou mudar a expressão facial são exemplos de atividades voluntárias. Muitas outras ações, porém, são autônomas ou involuntárias. Isto é, ocorrem independentemente de nossa vontade. As ações voluntárias resultam da contração dos músculos estriados esqueléticos, que estão sob o controle do sistema nervoso periférico, voluntário ou somático. Já as ações involuntárias resultam da contração das musculaturas lisa e cardíaca, controladas pelo sistema nervoso periférico autônomo, também chamado de involuntário ou visceral. O sistema nervoso periférico voluntário ou somático tem por função reagir a estímulos provenientes do ambiente externo. Ele é constituído por fibras motoras que conduzem impulso do sistema nervoso central aos músculos esqueléticos. O corpo celular de uma fibra motora do sistema nervoso periférico voluntário fica localizado dentro do sistema nervoso central e o axônio vai diretamente do encéfalo ou da medula até o órgão que inerva. O sistema nervoso periférico autônomo ou visceral tem por função regular o ambiente interno do corpo, controlando a atividade dos sistemas digestivo, cardiovascular, excretor e endócrino. Ele contém fibras motoras que conduzem impulsos do sistema nervoso central aos músculos das vísceras e à musculatura do coração. O sistema nervoso autônomo é dividido em 2 ramos, o simpático e o parasimpático, que se distinguem tanto pela estrutura quanto pela sua função. O sistema nervoso periférico autônomo simpático, de modo geral, estimula as ações que mobilizam energia, permitindo ao organismo responder a situações de estresse. Por exemplo, o sistema nervoso simpático é responsável pela aceleração dos batimentos cardíacos, pelo aumento da pressão sanguínea, pelo aumento da concentração de açúcar no sangue e pela ativação do metabolismo geral do corpo. Já o sistema nervoso parasimpático estimula principalmente as atividades relaxantes, como as reduções do ritmo cardíaco e da pressão sanguínea, entre outras. Na tela a seguir, você tem as principais ações do sistema nervoso simpático, que é mediado principalmente pela adrenalina, e do sistema nervoso parasimpático,
mediado principalmente pela acetilcolina. Vamos falar agora do sistema endócrino. Este sistema, juntamente com o sistema nervoso, ajusta e correlaciona todas as atividades dos vários sistemas do corpo, tornando-os apropriados às demandas variáveis do ambiente externo e interno. Controlam a maioria das funções orgânicas. O sistema endócrino está implicado principalmente com as diferentes funções metabólicas do corpo, como as velocidades das reações químicas nas células e o transporte de substâncias através das membranas celulares, ou ainda outros aspectos do metabolismo celular, como o crescimento e a secreção. Alguns efeitos hormonais ocorrerão em segundos, enquanto outros requerem vários dias simplesmente para começar, mas então continuarão durante semanas ou meses. O sistema endócrino é formado por 3 tipos de glândulas: exócrinas, endócrinas e mistas. Porém, nesta aula vamos nos ater às glândulas endócrinas, que lançam os seus produtos diretamente na corrente sanguínea. Que produtos são esses? São os hormônios. Os hormônios são moléculas produzidas por glândulas desse tipo, endócrinas. São lançados diretamente no sangue, que os transportará. Estes hormônios atuam em quantidades muito pequenas e eles apresentam uma ação específica sobre as células-alvo. Eles regularão processos celulares importantes, estimulando ou inibindo as suas atividades. E tem como regra geral uma ação duradoura. O sistema endócrino tem uma estreita relação com o sistema nervoso, através do hipotálamo. O sistema endócrino e o sistema nervoso interagirão entre si através desse eixo, o eixo hipotálamo-hipófise. O hipotálamo é a região do cérebro capaz de transformar impulsos nervosos recebidos de várias regiões do sistema nervoso central em sinais hormonais que serão enviados então para a hipófise. Nesta tela você pode ver então a localização das principais glândulas do nosso corpo. O hipotálamo, que é a região do cérebro que tem ação também endócrina, a hipófise, a tireoide, as suprarrenais ou adrenais, o pâncreas, os testículos e os ovários. Bom estudo para você!